Seja muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. E hoje eu estou com a convidada que nós vamos conhecer juntas. Eu estou com a Diane aqui comigo. Você é muito bem-vinda. E eu terminei de dizer para elas, e aqui conversando com você, realmente, não é verdade que a gente terminou de se conhecer? É verdade. Gente, que desafio é viver esse podcast. Tem uns 5 minutinhos, mas eu já descobri algumas coisas aqui tão preciosas sobre a vida da Diane que eu tenho certeza que nós vamos ter um momento muito precioso nessa 1 hora de podcast. O Senhor vai falar muito aos nossos corações. Sim. Mas antes de seguir, eu quero que você se apresente, tá? Aqui no Café com Essência eu falo que... Primeiro que eu também não sei, né? Porque eu terminei de te conhecer, mas a Diane está aqui por uma indicação de uma amiga muito querida. E eu tenho certeza que nós vamos amar conhecê-la. Inclusive, Márcia, obrigada, viu? Porque que preciosidade. Diane, quem é você antes de falar das suas profissões, do que você estudou, do que é a sua profissão hoje? Quem é a Diane? Bom, primeiro eu quero te agradecer por esse privilégio de estar compartilhando aqui no seu podcast e dizer para todos vocês que estão nos escutando que eu tenho certeza que essa conversa, esse momento vai ser muito precioso. Bom, antes de ser esposa, mãe, psicóloga, missionária, palestrante, antes de ser tudo, eu reconheço que sou filha amada do Senhor, escolhida desde o ventre para um propósito. Eu acredito que a nossa identidade ela tem que ser base antes de qualquer papel social e missão, porque qualquer pessoa que o Senhor delegar uma missão vai precisar entender a sua identidade para resistir tudo que virá de oposição. Então, às vezes nós vamos enfrentar dilemas, problemáticas e desafios na nossa vida, mas se nós encontramos um lugar de completude no Senhor e entendemos que nele somos completas, corpo, alma e espírito, já temos tudo o que precisamos, nós aprendemos a lidar com as faltas. Sim. E faltas nós teremos. Sim, sim. Vivemos em um mundo incompleto, um mundo injusto, um mundo de pessoas que são falhas com a gente. Nós vamos ser falhas com as pessoas, mas quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos um lugar de plena realização. Com certeza. E eu acho que esse é o ponto central em que eu fui resgatada pelo Senhor. Eu fui resgatada em um lugar onde nele eu entendi que nada me falta. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é suficiente para eu caminhar, independentemente dos desafios que eu já venci, que eu tenho vencido e aqueles que virão. Falar, e isso é todo dia, não é? Todo dia. Vai ter circunstâncias, porque assim, independente da fase que nós estamos, vai vir um novo, vai vir o dia, vai vir aquela noite fria. Sim. Que talvez vai ter uma circunstância que, por mais que você já tenha uma certa experiência, vai ser novo, vai ser desafiador e vai colocar em xeque, vai colocar em dúvida quem eu sou. Exatamente. Como eu vou passar por isso, né? E é por isso que não está em nós essa suficiência. A nossa suficiência é no Senhor. E olhar para a cruz, como você diz, como você terminou de dizer, é todos os dias, né? Todos os dias quem eu sou no Senhor. Deixa eu lembrar. É como o carro elétrico que tem que ir na tomada e carregar. Os dias. Todos os dias. Que Sim. maravilha. Então você é psicóloga? Sim. Que legal. Atende? Sim. Olha que maravilha! Ai, gente, amo. Já sabem que eu vou amar. Olha, mais um motivo para eu amar, porque é um assunto que eu sou apaixonada. E olha, eu tentei fugir tanto da psicologia. A psicologia ela é um mistério de Deus na minha vida até hoje, porque eu queria ser professora. E aí eu fiz um teste de orientação vocacional no último ano do ensino médio, lá no Colégio Militar, onde eu terminei meu ensino médio. E a psicóloga me deu algumas opções de profissão e lá estava a psicologia. E eu me lembro que inicialmente eu queria entender algumas pessoas, por que algumas pessoas agem assim, porque, sabe, eu achava tudo muito complexo. E eu fiz despretensiosamente o vestibular, passei ali na PUC, depois eu ganhei uma bolsa em uma outra universidade, terminei em outra universidade. Mas quando eu fiz ali, né, aqueles 5 anos de graduação, mais 2 anos de especialização, aqueles 7 anos, eu não imaginava o que estava por vir. Eu acredito que o principal ponto da psicologia na atualidade é que ela se torna um ambiente seguro
para nós compartilharmos coisas que nós talvez nunca falaríamos com mais ninguém. Sim. Eu vejo isso muito no consultório. A pessoa vai passando pelo processo, vai dizer, olha, eu vou te contar uma coisa que eu nunca tive coragem para contar para ninguém. E eu sei que por causa do sigilo, de toda a questão ética que está envolvida, sim, eu posso contar. Então, sabe o que eu percebo, Cléo? As pessoas estão adoecendo por causa de segredos desnecessários. Eu pensei sobre isso hoje. Oh, sim, Jesus! Eu estava com a minha mãe vindo para o médico, que eu inclusive deixei ela e vim correndo para cá, e pensando sobre isso, analisando algumas questões da minha vida mesmo e pensando no geral. Principalmente as pessoas que, de alguma forma, têm que dar alguma resposta, talvez por ser mais exposta numa rede social ou num cargo de liderança, sei lá, por representar, né, uma comunidade e se isola. E não é fácil mesmo, porque a gente está vivendo num tempo que é tão... Parece que o amor... Parece não. O amor do Senhor, eu sinto muita ausência dele às vezes nas pessoas. Por isso as pessoas se escondem, porque eu poderia chegar aqui colocando como exemplo, talvez, vamos supor que você não é uma psicóloga, que você é uma pessoa, né, uma amiga lá da igreja ou sei lá, do trabalho. E a desconfiança que eu teria de compartilhar, ou você de compartilhar comigo, será que a Cleo vai compartilhar isso com mais alguém? Ou será que ela vai me julgar? Porque na maioria das vezes não é só isso de sair comentando, é do julgamento. Porque Jesus, quando encontrou a mulher adúltera, o que ele fez? Sim. Se todos nós nos esforçássemos para agir, tem um livro que fala Em Teus Passos, não sei se você já leu, Em Teus Passos, o que faria Jesus? Seria tão bom, né? Sim. Porque nós não teríamos tanto julgamento, as pessoas poderiam se abrir mais, buscar mais ajuda. Às vezes, talvez nem iria resolver o problema, mas seria um ouvido para a pessoa colocar aquilo para fora. Exatamente. E é isso que você falou. Eu não sou formada em psicologia, eu falo que até os 80 eu vou fazer psicologia. Ótimo! Porque eu sou apaixonada por analisar comportamento humano. Sim. De fazer esses questionamentos, igual você falou no início, de tentar entender por que isso, por que aquilo. Sim. E eu acredito que é mesmo, a psicologia é um lugar onde as pessoas ainda podem se sentir segura de compartilhar, de pedir ajuda, mas poderia ser melhor, poderia não ser só na psicologia, né? Eu acredito que nós precisamos criar uma cultura onde haja a possibilidade de nós abrirmos em rodas, em ambientes onde haja uma segurança, sabe? Porque, de fato, quando você fala do medo do julgamento, ele é legítimo. E é muito ensinado sobre cuidado com quem você, para onde você vai se expor, com quem você vai se expor, e realmente é necessária essa cautela pela falta de senso e de ética. Exatamente. Né? Eu fico pensando assim, eu sou uma pessoa que eu, particularmente, tento o máximo possível não me preocupar mais do que eu devo com a vida alheia. Eu tento o máximo possível estar ali dentro do universo que está realmente ao meu dispor para governo. Sim. Mas eu vejo muitas vezes as pessoas demasiadamente preocupadas, né, com o que é alheio. Né? Vai lá e suga e fica com aquilo, retém aquilo. Exatamente. E nem sempre as pessoas vão conseguir dar explicações o tempo inteiro, e eu demorei a entender isso, Cléo. Por exemplo, assim, de que nós não precisamos viver num estado de alerta, dando explicação o tempo inteiro, né? Por exemplo, de uns anos para cá, tanto a minha vida quanto da minha casa, meu esposo, minhas filhas, é assim, o Senhor, Ele tem mexido, nos forjado e mudado muitas coisas. E nem sempre, quando nós estamos nessas fases onde o Senhor está forjando, mudando, nem sempre o Senhor te autoriza a compartilhar. Sim. Às vezes, muito, muito pelo contrário, o Senhor fala, olha, agora é o tempo de entrar na arca. Eu preciso que você seja obediente para estar nesse tempo. E muitas pessoas, por já terem acesso a você, elas se questionam. Nossa, mas
Mas que tá fulano, o que está acontecendo? acontecendo? E você tenta explicar, mas você não consegue. Porque processo é uma coisa que você vai viver muito individualmente mesmo. É, Mas existem pessoas específicas que, como uma estratégia do céu, o Senhor vai colocar como conexão para que seja bálsamo. Por quê? Porque nós não podemos caminhar sozinhos, mas não é todo mundo que entende. com Não é certeza. todo mundo que entende dor, não é todo mundo que entende processo, e não é todo mundo que entende chamado. Dependendo do que você falar para a pessoa, assim como os amigos de Jó, a pessoa vai te julgar e falar, não, certeza que essa pessoa errou, o que é que tá acontecendo? Não, confessa logo, que pecado que você cometeu tão grave que você não tá falando ainda. E às vezes não é sobre isso, às vezes é muito pelo contrário. É aquele espinho da carne que você já orou algumas vezes e Deus está falando, não, nisso aqui eu não vou mover. A minha graça te basta. Isso aqui você vai continuar convivendo, você vai continuar Sei caminhando com bem o que ela aquilo. tá falando. Eu sei bem o que você tá falando, Diane. Nasceu um permanecer, que tem algumas pessoas que me seguem no Instagram e até aqui também no canal, que estão entendendo por que eu sorri. Eu entrei, não vou compartilhar isso porque não é o caso agora, mas eu entrei num processo há algum tempo atrás. Eu falo que eu saí dele, tô saindo. Que o Senhor até me deu um nome, foi o permanecer. Permaneça aqui, eu e você e eu, no quartinho de guerra. Sim. Oh, Jesus. Mas é tão bom, Sim. mas a gente aprende também, principalmente para essas pessoas que têm esse comportamento. Eu não era muito de. Nunca fui, e acredito que não sou. De ficar com. Às vezes até erro por não pedir ajuda. Eu Sim. sou mais de ficar quieta no meu canto, de não me expor, sabe? Sim. Mas eu era muito de fazer. Tem um processo, às vezes o processo é de esperar. É. Às vezes o processo, tem parte no processo que você tem que agir. Sim. E entender isso é o mais difícil. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Gente, enquanto você falava, eu falei assim, eu pergunto sobre isso, eu pergunto sobre a mentoria, eu pergunto sobre o processo chamado cura, porque você abriu tantas janelas preciosas, você vai ter que voltar no podcast. Depois você volta. Sim. Mas vamos falar sobre essa questão da fase dos processos. Sim. Porque vamos imaginar que alguém esteja em um processo Sim. e essa pessoa fica ali pensando, será que eu tenho que agir agora? Não, será que é hora de parar? Pensando como uma mulher cristã, uma mulher que tem experiência também por comportamento, por ser psicóloga, o que você diria sobre isso? Estou diante de um processo. Quais são os parâmetros? O que eu tenho que analisar para eu entender? É hora de ir? É hora de permanecer quieta? Eu vou explicar de uma maneira que até as crianças que estiverem nos assistindo vão entender. Que legal! O Mente Renovada, ele nasceu com base nos processos de metamorfose da borboleta. Ai, que lindo! Eu ministrei em uma conferência que o Senhor ministrou ao meu coração profundamente uma palavra baseada em Ruth, no livro de Ruth, onde aqueles 4 capítulos nortearam, foi aí que nasceu, sobre como que funciona a transformação. A Ruth viveu um processo, eu quero falar do processo dela, porque isso é processo. Olha só, a borboleta, antes dela ser a borboleta, essa coisa que as crianças amam, toda coloridinha, ela antes foi só um ovinho insignificativo que foi colocado em algum lugar na natureza. Depois ela se torna uma lagarta. No vulgo, coró, um trem que nós não gostamos, nós achamos horroroso. Eu tenho muito medo. Tem mulher, a gente teve uma aluna que bem durante os cursos, olha, eu vou falar, nunca aconteceu isso. Ela falou assim, olha, eu tenho uma treta muito séria com lagarta. E aonde eu tô, elas aparecem. Meu Se Deus, tiver em 30 vai vir quilômetros... resposta pro meu lado. E aí, realmente, a gente nunca tinha entrado lá em casa, tem os coqueiros, nunca tinha entrado lagarta dentro de casa, nunca, não tenho lembrança nem antes nem depois desses alunos. E nesse dia tinha uma na sala, que as amigas já se anteciparam, já correram, já tiraram, porque ela tem pavor mesmo, fobia. E é tão interessante porque naquele processo nós estávamos falando sobre isso, que o período da lagarta, ele é um período onde aquele bichinho ainda não está no seu propósito final. A lagarta, ela é uma fase de transição para algo maior. Qual que é realmente o destino final? É se tornar borboleta. Mas para isso, ela precisa ser lagarta, ela não pode pular do ovo para a borboleta. Tem um processo.
Nosso período de lagarta é um período onde nós estamos vulneráveis aos perigos. É o nosso período feio, é o nosso período de dores, é o nosso período, às vezes, onde nós temos acesso aos nossos traumas. É o nosso períodozinho ali, É uma onde fase de humilhação, é uma podemos fase de dizer, humilhação. porque a lagarta, ela rasteja, né? É no chão. Exatamente. Mas o que ela faz é levantar a cabeça. Tem umas Isso. que são assim bem estranhas, que É levantam a horrível, cabeça. é horrível. E quando a gente olha para a história de Ruth pensando nisso, essa fase é a fase quando ela perde o marido, ela perde a dignidade social. Ruth é aquela mulher que, em um tempo da vida, ela tinha tudo e já em um outro período ela já não tinha nada. Porque uma mulher viúva, né, nos tempos bíblicos, significava muita vergonha, muita humilhação. Só que a postura dela diante desse processo, o coração dela, vai nos dizer do porquê que ela conseguiu vencer esse processo. Ela decide acompanhar Noemi. Ela decide, ela fala uma coisa muito forte. Ela diz assim: que o Senhor me castigue se eu não for separada pela morte. Eu estou fazendo uma aliança com você, onde o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, onde você repousar, eu repousarei também. Esse texto tão lindo diz que ela entendeu quem era o Deus de Israel, então ela foi atrás desse Deus. O momento de lagarta vai checar as nossas motivações. Então, para você que está passando por um processo, o momento onde nada dá certo, o momento que você está por baixo, o momento que você está humilhado, o momento da vergonha, esse momento é o momento do Senhor checar o seu coração. Esse é o momento onde o Senhor para tudo e Ele fala assim: deixa dar errado, deixa eu ver o que ela vai fazer com isso. Eita, glória. Deixa a humilhação chegar que eu quero ver o que ela vai fazer com isso. Deixa falar mal, deixa, eu quero ver o que ela vai fazer. E são os momentos onde o Senhor vai checar as nossas raízes. É aí Ele vai checar quem somos. Esse é o primeiro ponto do processo. Mas aí depois tem um outro ponto. Porque a lagarta, ela vai entrar no processo de crisália. E lá ela vai ser envolvida por um casulo. Ela vai passar por um período de isolamento do mundo externo. Esse momento é um momento de crescer e mudar por dentro. Esse é o momento em que ninguém vai te compreender, onde ninguém vai poder te acompanhar nesse processo. Nem ajudar. Nem ajudar. Mas sabe o que estudando isso eu descobri? Que lagarta não vira borboleta. Eu vou deixar você dar a resposta, mas eu imaginei, por quê? Ela é totalmente desconstruída dentro do casulo. Ela deixa de existir no seu estado original. Ela vai passar por um processo de dissolução. É como se ela fosse dissolvida ali geneticamente. Há um processo químico muito intenso. Nossa, como dói. Dói. E a única coisa que fica intacta nesse processo, desse bichinho, no processo de ovo, da lagarta, no processo da crisália, até virar borboleta, a única coisa que vai acompanhar em todo o processo são os disquinhos imaginais, que são as estruturas genéticas que já prepararam a asa. Uau, Desde o isso eu não ovo sabia. até o final, é a única coisa que acompanha. Então, assim, o que isso fala com a gente? Diz do DNA, do propósito de Deus para a nossa vida. É a única coisa que vai nos acompanhar desde o nascimento. Eu estava aqui aberto, mas eu vou citar. Salmo 139 vai nos dizer sobre como o Senhor nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe. Como Ele já escreveu todos os nossos dias e como maravilhosamente, de uma forma espantosa, fomos desenhados e tecidos no ventre da nossa mãe. Nós vivemos um tempo onde há muita incredulidade, nós tiramos às vezes diante dos nossos olhos a grandeza de Deus, de um Deus que não perde o controle de nada. Nós perdemos o controle. Sim. Nós somos falíveis, Ele não é. Né? Aquele diálogo bem profundo que ele tem com Jó, quando Jó começa a questionar, ele vai falar assim: Jó, peraí, aonde é que você estava mesmo quando eu estava construindo todas as coisas, eu estava fazendo o firmamento, quando eu estava separando as águas, aonde é que você estava mesmo? Quando eu estava dando nome para as estrelas? Eu quero saber onde é que você estava. Porque você está me questionando por quê? Porque é de você que é uma porção, um grão de areia mediante a história da humanidade. A história de um Deus eterno. Então, se a gente for pensar por essa perspectiva, nós vamos entender que nós não somos nada, não temos nada, não podemos nada. Mas quando nós nos submetemos a um processo, nós podemos deixar um legado e mais, na eternidade, um galardão nos será confiado. Então,
nas entrelinhas, o que eu quero dizer para você que está nos escutando é que só existe valor na vida quando nós nos submetemos em obediência a Deus aos processos e aceitamos que Ele nos transforme. E para transformação é necessário desconstrução. Sim. Deus nunca vai te transformar em alguém melhor sem que Ele arranque de você mazelas e um lado ruim que nem você conhece. E para isso Ele tem que mostrar. Quando é que Ele mostra o seu coração no dia mau? Porque a pressão revela a sujeira e separa. Quando é que, por exemplo, o ourives vai ter a noção da pureza do ouro? Quando o fogo é aumentado. Sim. E aí o ouro vai derreter e ele vai conseguir separar. Quando existem misturas, sai tudo e ele fica com ouro puro. Depois ele vai ter que fazer uma mistura adequada para dar liga e para que ele haja uma estrutura enrijecida para que seja modelado. O ouro puro, ele é líquido. Até uma aliança, né, colar, qualquer coisa que a gente use, dentro desse processo, é necessário uma mistura mínima com algum outro material para que haja uma rigidez, para que se torne uma matéria sólida. Porque o ouro mesmo, purinho, ele é gelatinoso, ele é líquido. O fogo purifica e separa. O fogo revela o que tem valor e que não tem. Lembra lá, 1 Coríntios 3, quando Paulo está falando, corrigindo, olha, vocês são imaturos, o povo de Corinto, vocês são imaturos, eu preciso dar leite para vocês ainda estão discutindo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, para de divisão, olha para o reino. Aí ele fala assim, olha, o fundamento, o alicerce é Cristo, ninguém tem como construir outro alicerce, é Cristo. Agora, vocês podem ajudar nessa construção do reino e vocês podem escolher que material que vocês podem usar. Se é ouro, se é prata, se é pedras preciosas, se vai ser madeira, feno ou se vai ser algum tipo de palha. Agora, uma coisa eu falo para vocês, quando chegar lá na eternidade, Deus vai tacar tudo no fogo e só vai ter galardão aquilo que teve a motivação correta. Então, a gente às vezes está construindo, nós estamos construindo algo, mas que não tem valor eterno. Não vai permanecer, passou pelo fogo. O valor ao processo. Enquanto você falava, eu ficava aqui tentando armazenar tudo que faz sentido para mim nesse momento. Ao invés de correr, porque não é fácil mesmo, ok, não vamos romantizar. Sim. Talvez, com certeza, é a fase mais complexa da vida, os processos. Sim. Mas é a essencial. A borboleta, a lagarta, a borboleta. No processo de transformação do casulo, onde deixa de ser, só fica a essência, como você bem disse. Sim. O tanto que é lindo, dói demais da conta. Mas o tanto que é lindo a gente olhar para o nosso passado e ver, porque a gente nunca está pronta, eu sempre falo isso aqui no podcast, nós não estamos 100%. Sim. Mas tem área da nossa vida, na sua, que eu tenho certeza que, fechou. A gente passou por um processo, pelo fogo e sobrou isso aqui, ó. E hoje eu tenho autoridade para compartilhar sobre isso. Só que tem outras áreas que estão entrando no processo, ou tá no meio, ou tá saindo, mas tá aí, né? E falando em processo, eu quero falar sobre a Diane em algum processo. Escolha algum processo da sua vida que você entenda aí no seu coração que faça sentido você compartilhar hoje. Falar assim, Cléo, eu passei por isso e eu quero compartilhar. Eu vou falar do meu casulo antes de viver essa fase de alguns voos que o Senhor tem me permitido fazer, porque alguns projetos que hoje eu vivo, eles nasceram em períodos de casulo. Antes de terem asas, lá no secreto, no tempo de desconstrução, é que eles foram realmente devidamente validados, né, corroborados com a autoridade que o Senhor deu. Em 2019, eu estava vivendo um tempo muito maravilhoso, assim, eu estava vivendo um recomeço em algumas coisas da minha vida. Foi um tempo de reposicionamento, eu voltei 100% assim para dentro da minha casa. Foi um tempo muito profundo de secreto com o Senhor. Eu estava vivendo a plenitude da minha maternidade com a minha primeira filha, que tinha 3 aninhos. Eu engravidei novamente da minha segunda filha, esperando assim, com muita alegria, essa nova fase de ampliamento. Antes disso, desculpa te interromper, mas antes você falou assim, eu voltei mais para dentro da minha casa. Sim. O que você fazia antes? Profissionalmente? Então eu sou psicóloga desde 2013.
E Gente, quando... não parece não, 2013. E quando... Rostinho tão novinha. E eu trabalhava muito, assim, né? Eu trabalhei já no fórum, já trabalhei na psicologia escolar, fazendo testes de orientação vocacional. Que legal. Trabalhei muito assiduamente a respeito da clínica. Tudo que tinha como oportunidade, eu fui abraçando e fui construindo aquilo que tinha de oportunidade. Quando a Bianca nasceu, eu tentei algumas vezes conciliar a clínica, não me deu muito certo. A minha mãe estava numa fase de trabalhar muito, não tinha como dar aquele suporte. Então eu fui diminuindo. O online ainda não era muito forte. Você Mas pegou a prioridade e fez isso Deu eu uma investi, isso. Eu recolocada. totalmente voltei pro meu lar. Só que quando foi de 2018 para 2020, de 2019, eu parei mesmo. Nem de vez em quando, nem online, nada. Sabe quando você pega assim o pé no freio e põe Sei. mesmo pra valer? Foi um pé no freio, assim, chega a Sinto até o tremer. cheiro do pneu queimado. E Sei. foi assim, um freiozão. E aí eu voltei 100% para uma realidade 100% doméstica, porque naquele tempo eu senti no meu espírito que era para aquilo. Até algumas coisas relacionadas à igreja eu desacelerei, não peguei cargo nenhum, só assim mesmo o que era necessário e indispensável. E nesse período foi um tempo onde o Senhor começou a trabalhar muitas coisas no meu coração. Foi um tempo onde o Senhor me acrescentou uma compreensão do que é a oração. O Senhor começou a me mostrar sonhos, o Senhor começou a me dar um discernimento, sabe, maior das coisas. Foi um período muito profundo. Só que eu imaginava que tudo aquilo era para que eu pudesse viver talvez um puerpério mais leve do que eu tinha vivido com a primeira filha. Porque foi um puerpério que eu, assim, tinha achado que eu fiquei um pouquinho assim, mais para baixo. E eu orei muito, eu falei, não, Deus vai me dar, assim, uma cura que, nossa, meu Deus, assim, mas era maravilhoso. Eu orava e tinha certeza. E a gravidez foi maravilhosa. Quando foi o último mês de gestação, eu comecei a sentir umas dores muito estranhas e não, assim, apenas daquilo que é normal de você sentir. A minha respiração começou a faltar, eu sentia dores no peito, dor na barriga, algumas coisas um pouco atípicas. E eu ia no pronto-socorro da maternidade, não, é por causa do bebê e tal, tal. Fomos com muita angústia, chegamos ali 39 semanas e um dia. No dia que a minha filha nasceu, eu fui no médico de manhã, à tarde e à noite. Eu fui de manhã para uma consulta, ele queria que esperasse até a segunda-feira. Voltei para o pronto-socorro passando muito mal. A médica do pronto-socorro falou, olha, esse bebê tem que ser tirado hoje, não tá legal. Sua barriga tá muito grande, o bebê tá muito grande, sua respiração não tá legal. Voltei para casa, liguei para o médico, falei, não consigo esperar o final de semana, vamos tirar hoje. Cheguei lá, ele abre a barriga da Gabi. Nossa, graças a Deus que tiramos hoje, ela acabou de liberar o mecônio. Só que por ela ser muito grande, há uma hipótese de talvez ter bronco aspirado, algum ácido, alguma coisa do estômago, ou talvez uma pneumonia mesmo que aconteceu, que estava comum na época, ali um pouco antes da pandemia. Aconteceu algo que eu não conseguia respirar direito. Eu ficava obstruída. O ar não passava, sabe assim, parece que tinha um muro dentro do pulmão. E aí, passei os primeiros dias, ali os 7 dias, voltei pro médico. Falei, doutora, eu não respiro, não consigo respirar desde o final da gravidez, a neném nasceu e não volta o ar. Aí na hora que ele fez a ausculta, ele falou assim, não sei como que você tá em pé, porque não tá passando o ar. Corre, pronto, socorro agora. Quero que o especialista te veja. Eu fui, o especialista me viu, já me encheu de papelado, falou, eu quero te ver na UTI, não tem condição, você não tá bem. Quero saber se é uma embolia, se você deu uma trombose, se esse trombo, onde que ele tá. Eu saí desesperada daquele consultório. De Não, resguardo, que situação. eu não lembro se eu tinha 7 ou 10 dias, eu sei que foi bem nessa primeira semana, os primeiros dias. E aí, na hora que eu desci a escada, eu fui a falar com a minha irmã primeiro, por ser enfermeira. Falei, maninha, o médico falou assim, mas eu não quero ficar aqui nesse hospital. Mesmo que eu seja internada, vamos ligar para o Lucas, meu cunhado, que é médico. Falei, vamos ligar para ele nos dar uma segunda opinião. Ele falou, vai em tal hospital de referência, que eu tô indo para lá. Aí nós chegamos lá, eu fiquei 5 horas esperando o diagnóstico, aí eu saía, amamentava a bebê e voltava. E aí os médicos falaram, olha, você não tem nada relacionado a
a trombose, nada. Você teve uma espécie de pneumonia. Então tinha uma mancha lá. Só que essa pneumonia, ela não saía. Então eu tive outra crise um mês depois. Não, você está com pneumonia. Aí eu tive outra crise, sei lá, 20 dias depois. Você está com pneumonia. Todas as vezes que eu ia no hospital, o diagnóstico das chapas da tomografia era uma pneumonia, mas não era. Era uma calcificação, era como se fosse uma lesão de algo grave que eu sofri. E provavelmente não era algo recente, pode ser ampliado. Por quê? Porque quando eu tinha 1 ano de idade, eu quase fui ceifada por uma pneumonia dupla, que foi muito difícil de eu ser resgatada dela, que foi um milagre. Minha mãe fala que eu realmente, assim, fiquei muito grave e pode ter sido uma calcificação e uma sequela desde que eu tinha 1 ano de idade. Deus poupou a minha vida, mas ficou a sequela que, pela vulnerabilidade que a mulher nessa fase fica, isso se intensificou. Então isso obstruía, inflamava a pleura, doía muito e o ar não passava. O que me tirava da crise? Antibióticos e corticoides. Aquilo destruía a minha flora intestinal, me deixava fraca para amamentar, me deixava fraca para cuidar das meninas. Então eu não sabia o que era pior, tomar um antibiótico ou a crise. Tinha hora que eu preferia a crise do que os antibióticos. Nesse processo eu adquiri intolerância alimentar severa ao glúten. Depois de muitos anos eu tive que tirar totalmente, não é uma doença celíaca, mas até hoje eu faço a restrição porque o meu organismo ainda não digere alguns alimentos, dependendo se eu insistir, a digestão ainda não é 100% boa, porque foram 3 anos e meio de muito antibiótico. Nesse processo, nesse tempo de casulo, foi o tempo onde o Senhor me mostrou uma coisa que eu não sabia que eu tinha. Ele me mostrou que nele eu posso todas as coisas. E é muito lindo quando a gente declara, eu sei que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas viver isso na pele é entender que você pode passar pelas piores dores, você pode se ver nos seus dias mais difíceis, você pode se ver fraca e você vai ter a compreensão de que Ele está com você, apesar da dor. Sabe, eu pedia para o Senhor, me dê a chance de criar as minhas filhas. Por favor, não me deixe ir embora com uma obra incompleta dessa, com 2 crianças tão pequenas. Eu orava e pedia ao Senhor vida. Eu pedia ao Senhor para renovar e restaurar a minha saúde para que eu pudesse viver. Então, hoje eu tenho uma perspectiva da vida muito diferente de muitas pessoas, porque eu valorizo coisas mínimas. Às vezes eu acordo, preparo uma mesa de café da manhã e sento com as meninas. É muito diferente. Entendi aquele áudio que você me mandou. Cléo, tem como, lembra? Porque eu vou fazer isso e isso. Eu falei, uma mulher de Deus. Eu valorizo muito momentos com elas, porque cada dia eu sei, é um presente. Não era para eu estar aqui. É um presente. Cada dia que eu vejo é um presente. É um presente. Isso aqui é um presente, que é um bônus. Eu falo sempre para algumas pessoas, eu falo, tudo que eu estou vivendo hoje já é hora extra na Terra. Porque não era para eu estar vivendo nada disso. Tudo, cada dia, é lucro. Então, assim, às vezes eu estou passando algum problema, estou com alguma coisa, eu tô falando, gente, é tudo lucro, é tudo bônus, não era nem para eu estar aqui. Vou reclamar do quê? Do quê? Do E quê? só os processos fazem isso. Sim. Dificilmente. Estou aqui tentando lembrar algum exemplo, porque sempre que eu quero trazer algum exemplo, eu vou ficar lá na Bíblia, né? Tentar lembrar de alguém, de um pobre mortal como nós, que conseguiu ser esse ser transformado, que valoriza isso, que vive sobre os princípios, debaixo dos princípios, que organiza as prioridades, sem que não tenha que passar por um processo, ou vários processos. Porque a maioria, um só não é suficiente. É muitos processos, muitos. E esse processo, eu entrei em um processo quando meu esposo estava saindo de um. E que é assim, né? No casamento, Senhor, muito. é de jeito. Ou é os dois de uma vez, ou é um, depois a gente já fica até pensando, eu tô saindo, será que você vai entrar que dia? E a forja, quando é assim, quando tem algo, fortalece o casamento, sabe? Um casamento, para ele ser fortalecido e ter raízes, aquele casal, ele vai precisar compartilhar de dores juntos. Sabe? Um casamento, ele só vai ter tutano, ele só vai ter consistência se realmente esse casal se permitir viver dias bons e difíceis, aquilo que você diz, permanecer, apesar, porque um casamento onde você busca
Só alegria, só saúde, só estar do lado do seu cônjuge quando ele está bem. Só você estar do lado da sua esposa quando ela está saudável. Só você estar do lado do seu esposo quando ele está bem financeiramente. Sabe assim, é utópico, porque nós vamos, dentro do casamento, nós vamos ter acesso ao pior que existe em nós e o pior que existe do outro. Sim. É a pessoa que mais vai nos conhecer. É a pessoa que mais vai ter contato, muitas vezes, com sentimentos, com emoções e com circunstâncias e respostas imediatas que você não tem tempo para pensar. Para falar com um funcionário, para falar com uma amiga, você pensa, você repensa, você... Agora, com o cônjuge, não. E aí, nesse processo, o Senhor falou comigo quando eu estava com 1 ano e meio. E o Senhor falou comigo assim, ele falou, filha, o que você tem, médico não cura. Não adianta você ficar pensando, ai, que especialista eu vou agora. Mas eu vou te curar. Essa obra é uma obra que só eu posso fazer. E aí, eu fiquei com essa palavra e pensei, semana que vem eu tô boa. Pensei, passou, Deus me visitou. Estava com 1 ano e meio. Não, Jesus já me viu que eu não aguento mais viver desse jeito. Passaram-se mais de 2 anos. Até eu realmente ver o fim daquele processo. E hoje eu olho para trás, aqueles quase 4 anos, para mim foi como se fosse 40, de tão lento que foi. Sabe, você com crianças pequenas, em uma condição dessa, muitas vezes a gente saía à noite, deixava as meninas da minha mãe e ia para o hospital. Via o dia amanhecer. Saía do hospital o dia clarinho. E aí, esses dias para trás, nós fomos fazer uma viagem, tem 20 dias. Onde nós saímos do aeroporto aqui de Goiânia à noite e chegamos no nosso destino por causa de um translado, o sol amanhecendo, nós chegamos 6 horas da manhã. E na estrada, quando o sol estava amanhecendo, o Espírito Santo de Deus me lembrou assim, lembra que você já viu o sol nascer no hospital? Agora você vê o sol nascer porque você está indo levar a palavra em outro estado. E é uma viagem longa. Se não fosse o processo, você nem ia ver o sol e nem a beleza dele, nem nada dele. Exatamente. Quando o Senhor me visitou com cura, quando o Senhor me testificou, eu encerro hoje o seu processo. E eu entrei no carro, saí de um culto e falei assim para o meu esposo, nunca mais eu tenho crise. A partir de hoje, nós entramos nesse carro para pregar a palavra, para passear, para o hospital, nunca mais. E realmente, nunca mais. Nunca mais. Nem check-up eu não ando fazendo muito. Ô, Diane, você falou algo que eu ia te perguntar, mas você já antecipou. O fim do processo, o dia do fim do processo. Sim. Eu penso assim, e aqui eu sendo vulnerável, em alguns processos que eu já passei, em todos eu tive que fazer reteste. Sabe a provinha de trânsito que tem que fazer reteste? Sim. Nessa fase, eu tive que fazer reteste. Por ser essa colérica, né? E não é só por questão de temperamento, porque não tem nada a ver com isso, a gente jogar a culpa no temperamento. Mas não é? Mas é exatamente sobre a questão da confiança total. Principalmente porque para cada um o Senhor tem um nível. Depende da fase que Ele está querendo te levar. Talvez o nível está aqui no tornozelo, no meio da perna, na coxa, não sei, aqui, não sei qual que é, né? Mas, no meu caso em especial que eu estou aqui trazendo como exemplo, eu tenho das fases do processo, de entrar, meio e fim. A minha maior dificuldade é o fim do processo. Sim, é a parte mais difícil. Ah, que bom, então. É a parte mais difícil. Porque me parece, e eu não queria ficar aqui chovendo no Cléo, molhado. você sabia que o ponto da noite mais escuro é antes do amanhecer? Não sabia? Me explica isso. Sim. Antes do amanhecer é o ponto mais escuro. É o ponto escuro. mais escuro. O ponto da madrugada, onde vai existir uma escuridão maior, é o que antecede o raiar do sol. A madrugada, ela tem os seus pontos de claridade. O que eu quero ilustrar com isso? A Bíblia fala assim, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Eu considero que a reta final, particularmente falando do meu processo, foi a parte mais difícil. Por quê? Já tinha passado muito tempo. Eu tinha que continuar crendo sem ter previsão de término. Eu já estava cansada. Eu já estava exausta.
eu já estava desanimada. Um dia você confia tudo, tá tudo fazendo sentido, outro dia não faz sentido nada. Exatamente. E uma das coisas que o Senhor me fez entender depois que eu passei o processo, eu comecei a correr. E o que eu percebi na corrida? Quando você começa a corrida, você tem o objetivo de chegar lá na linha de chegada, pegar seu prêmio, você tem uma comidinha. Você tem o objetivo, você sabe o que você vai viver. Só que o seu corpo começa a te sabotar e você começa a sentir ele cansado. E aí vem um pensamento assim, não para, não desacelera, não. Ai não, você não vai dar conta. E aí é a hora que você tem que colocar mais força. Quando passa do meio da corrida para frente, é o momento em que o cansaço vai aumentar. Sim. E você vai ter que lutar contra o seu corpo para você dar conta de chegar. Principalmente essa. Exatamente. Às vezes você não vai nem sentir a perna, mas a mente você tem que vencer ela. Exatamente. Teve uma corrida que nós fizemos lá no Estádio Olímpico, que por algum motivo de logística, eles não conseguiram completar os 5K no 5K. Então, o que eles tinham que fazer? Quem estava correndo 5K, quando olhava a linha de chegada, tinha uma pessoa instruindo a descer para dentro do ginásio e a gente tinha que percorrer mais 500 metros e voltar por um caminho adjacente e ir lá por causa dos outros corredores das outras quilometragens. Nossa, acabou com quem Quando eu peguei toda a minha força, eu falei, tá ali, chegando. Eu virei para as minhas amigas, chegamos. Que o rapaz com a placa e o apito, vira. E nós tivemos, sem brincadeira, aquele ponto eu falei, eu vou desistir. Isso aqui é um absurdo. Eu fiquei irada. Eu falei, isso é um absurdo. Como que eles fazem isso com a gente? A gente morta de cansada. Aí uma amiga minha, pastora, que estava correndo, falou assim, o céu é assim. Uau, que lição, hein? Quando a gente pensa que está chegando, a gente tem que redobrar a nossa força. Porque sempre tem uma curva para testar a nossa fé mais um pouquinho. E a coroa é só para os vitoriosos. É por isso que muitos ficam para trás. Exatamente. Então, o processo, ele checa quem somos. Nós não sabemos as mazelas que carregamos. Eu falo que esse meu processo de casulo, ele foi necessário para me conhecer o meu coração. Foi o momento em que o Senhor visitou coisas antigas, traumas. Foi o momento em que o Senhor me fez olhar para dentro de mim como eu nunca antes teria capacidade de olhar. Não tem como olhar para o perdoar. lado, não tem como olhar para o lado não, Diane. Você só olha para dentro. O processo de verdade, não tem como olhar nem na beiradinha assim, ó, é só aqui, ó. Isso, só para o coração. E aprender a perdoar. Eu acredito que o principal do processo é reorganizar a nossa conduta diante da vida com as pessoas que nos cercam. Porque quem deseja viver uma vida com Deus e não é rápido em perdoar, está enganando a si mesmo. Repete. Reorganizar a nossa conduta diante das pessoas que nos cercam. Reorganizar a conduta diante. Por quê? Porque nesses processos o Senhor vai nos ensinar aquilo que João vai dizer lá nas suas cartas. Eu amo a primeira, segunda e terceira carta de João. Ele vai dizer assim, primeira coisa, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Primeira coisa que ele está falando, você ainda não consegue reconhecer as suas falhas, as áreas que você precisa ser aperfeiçoada, você está na mentira ainda, que você não se viu. Aí depois ele vai dizer, quem não ama o seu próximo, quem não consegue transbordar o amor de Cristo, quem não ama de verdade, ainda não está em Cristo de verdade. Porque só está em Cristo de verdade quem conhece o amor e quem consegue amar. Todos, o amigo, o inimigo. Sabe, isso nos faz pensar sobre como o perdão é um reflexo de amor, porque você nunca vai conseguir perdoar alguém que você não esteja disposto a reconectar o seu coração em amor. Sim. Eu sempre falo com as minhas alunas da mentoria o seguinte, se você está com dificuldade com alguém, você vai começar a orar por essa pessoa, mas eu ensino uma tarefa que eu testei na minha vida. Você vai colocar uma lista mental ou de papel e caneta com as pessoas que você mais ama e você vai mesclar nessa lista algumas pessoas que seu coração se incomodam com ela. Aí você põe o marido, põe o seu filho, aí põe aquela pessoa que falou mal de você lá no meio da lista. Aí você coloca sua mãe, seu pai, coloca lá uma pessoa que te fez mal no passado. Na hora de orar, você ora com todo mundo no mesmo nível. Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa beltrano, vai de encontro. E quando você ora pelas pessoas, você percebe a graça de Deus fluindo e um espírito de compaixão toma conta do seu coração. Porque é Ele que faz com que a gente consiga. Sim. A gente não consegue. Exatamente. E o processo ele é necessário para quebrar nossa dureza. Sabe, o processo, o tempo de casulo, onde o Senhor está nos desconstruindo por dentro,
Ele não está tentando nos matar, ele não está tentando nos paralisar. Ele está nos dando uma chance de reconectar o nosso coração ao coração dele. Os processos, eles nos realinham e nos ajudam a viver uma transformação que sozinhas nós não somos capazes de viver sem ele. E aí passa o tempo do casulo. O casulo, ele tem um tempo específico. Ele não é para sempre. E aí vai vir a pressão final do que você estava falando. E a pressão final, a borboleta, ela vai ter que ter muita força. Porque não são todas que sobrevivem, você sabia? Não são todas. Algumas verdade. morrem saindo do Eu casulo. lembro disso. Eu nasci na fazenda e eu lembro que eu ficava olhando e algumas secavam lá no casulo e Sim. não virava borboleta, não. Sim, nem todas são borboletas, porque algumas são mariposas. Já não era para ser mesmo no próprio DNA, né? Isso. Então, Tá, mas fala dessa outra parte. Muitas morrem, algumas, né? Não são algumas muitas. morrem. Você não sabe por Algumas que que morrem? Porque o final do processo, ele é o que mais exige força. E um processo, ele tem a função de produzir força interior. Força interior. O Senhor em tudo na nossa Deus vida. está falando só comigo nesse podcast, está falando com alguém. Posso ouvir um amém, igreja? Meu Deus, muitos morrem no final do processo. Sim, e por que que não são capazes de vencer e de romper, né? Porque no final do processo você tem que viver um tempo de entrega. Só sai do processo quem entrega aquilo que Deus pede. É uma entrega total. É uma entrega total. Eu não sei se... Eu não quero que seja heresia, não é a minha intenção. Mas a Bíblia fala da boa, perfeita e agradável vontade. Eu vou inverter a ordem para a mente limitada humana. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se, biblicamente falando, a gente pudesse separar a boa, a agradável e a perfeita. A perfeita é um nível mais hard, um nível mais alto, ou mais baixo, né? No mundo espiritual é o mais baixo. É o nível mais profundo em Deus. Chegar Sim. na perfeita vontade de Deus. Sim. Eu acho que eu tô nesse ponto, sabe? Não tô querendo aqui me expor muito, mas já comecei expondo, vou usar eu como exemplo de novo. Por isso que eu te perguntei, em um processo vivido por mim, eu percebo isso. Eu percebo que tem dias que me faltam força. Tem dia que eu tenho certeza absoluta daquilo. Sim. No meu caso, é uma área específica relacionada a uma promessa, a um ponto específico. Graças a Deus que não é na saúde, porque o que me dá força às vezes é pensar, porque eu não, graças a Deus o Senhor não permitiu que fosse, mas eu imagino que seja um dos piores, tá? Para não dizer o pior. Sim. Né? Mas não é fácil. Você sabe que, porque a gente sente. É igual no dia que você estava correndo. Eu vi, tá ali a linha de chegada. Sim. Mas no outro dia a página vira e você descobre que você tem que rodar mais 500 metros para chegar lá. Sim. Esse ponto, ele é um ponto desafiador. Exatamente. Sabe que eu comparo essa fase? No finalzinho do processo de José, quando ele já tinha a confiança do carcereiro, ele já estava restabelecido na prisão, tem uma luz que acende. 2 homens vão parar lá e ele vai revelar os sonhos e vai se cumprir. E um vai ser promovido novamente para servir lado a lado ao faraó. Então, foi restabelecido um lugar de confiança e um lugar de acesso, inclusive para influenciar. Então, ele vai dizer, lembra de mim quando você sair, porque você vai sair. Só que nesse final do processo de José, ele vai ser esquecido, andar mais 500 metros. E nesse último ponto, eu acredito que foi a reta final de Deus forjar o coração dele. Porque tudo o que Deus fez José passar foi para que ele soubesse como lidar com os irmãos traidores no retorno deles para o Egito. Quando eles vêm para o Egito, quando eles chegam, na verdade, pela primeira vez, e eles estão ali pela primeira vez, não só em uma terra nova, mas diante de um governador que tem poder para matá-los ou abençoá-los. O coração de José era um coração recalculado na rota, era um coração que foi reeducado pelo Senhor, foi reeducado a diminuir. Ele diminuiu para que Deus fosse grande na vida dele.
Sem processo, Deus não cresce em nós. Não. Sem processo, nós não temos a cresce. capacidade de abaixar a cabeça, guardar o nosso ego, deixar a ofensa, deixar o ofensor. Ah, fulano falou mal de você, ciclano está querendo te tirar. Deus vai na frente, porque o justo não se justifica. O texto que você está falando, Romanos 12, 2, vai dizer: não imitem o comportamento e costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Toda mudança para experimentar essa vontade boa, agradável, quer seja ela em qual nível, boa, agradável ou perfeita, começa de uma transformação que vem pela mudança da forma de pensar. A nossa mentalidade, ela vai determinar sentimentos, emoções. Os nossos sentimentos e emoções vão determinar os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos, eles vão apontar os nossos hábitos diários. E esses hábitos são sentenças para o nosso destino. Tudo começa com pensamento. Eu faço uma dinâmica na clínica, Cléo, que eu coloco as pessoas para pensar em dois contextos muito distintos. Uma é imaginar uma prisão, um cárcere, e elas têm que descrever o que elas estão sentindo, né, de imaginar ali. E elas têm que passar por um corredor, vencendo alguns obstáculos que impedem elas de chegar no outro ponto desse corredor, que é um lugar de um jardim. Um jardim muito bem regado, plantado, que tem em si um lugar de realização e paz. E é incrível porque ao mesmo tempo que a pessoa está com medo da prisão, ela consegue se enxergar nesse lugar de realização, esse lugar de paz, de plenitude, de ter a família ali bem, de ter os sonhos alcançados. E aí eu pergunto, né? Você consegue perceber o que sua mente produziu? O pior pesadelo e o maior sonho? Porque aquilo que nós alimentamos cresce. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Exatamente. E vale para o deserto, para a reta final. Exatamente. Acabou, não vai, mas e a promessa? Sim, exatamente. Não faz sentido, não, mas eu não decido ir pelo que eu vejo, mas sim pelo que eu creio. Porque aí é o lugar, é o momento da maior pressão. Sim. Um momento em que, como José pensou que estava esquecido, não era. Era só o lapidar, o finalizar da forja. Que a espada é assim. A espada, o forjador vai ter que pegar o aço, vai ter que amolecer no fogo, vai pegar uma bigorna e vai dar muitas marteladas para dar uma forma. Depois vai ter que limar, vai ter que pegar uma lâmina ali e vai ter que afiar. Por último, vai ter que ter um acabamento. Mas esse processo, ele é um processo que precisa de fogo, que precisa da dureza das marteladas, que precisa de lâminas, que precisa de um afiador, que precisa de um forjador. Sabe, nós queremos às vezes pegar uma espada, nós queremos ser pessoas poderosas em Deus, queremos ser pessoas relevantes em todas as áreas da nossa vida, mas nós não entendemos às vezes que para sermos relevantes em qualquer coisa, precisamos ter autoridade. E autoridade não é a coisa que você conquista nos livros, você conquista na vida. E o livro, né, o Esposa Poderosa em Deus, o devocional, ele nasceu... Deixa eu até mostrar ele. Maravilhoso. Ele nasceu em um processo de construção desse secreto com Deus, sabe? Onde eu estava conversando com uma amiga e nós falando sobre como nós precisamos alinhar a nossa mente a respeito dos nossos relacionamentos, o quanto a gente precisa ser perseverante, fortes, determinadas para construir relacionamentos saudáveis. E estávamos compartilhando coisas e o Senhor me deu em uma madrugada esses temas e eu propus para ela, né? Eu falei, Camila, vamos fazer um estudo desses casais? Aí ela falou, vamos, amiga. E aí eu entreguei, né, o que o Senhor me deu, que foi esse cronograma do jeito que tem no livro. E aí nós convidamos também a Stephanie, que é uma escritora, depois chegou também a Lorena para nos ajudar com toda essa questão da editora. E nós escrevemos, né, e fizemos o estudo em 14 meses. E foi um tempo muito precioso de compartilhar da palavra. E através desse devocional surgiu o livro. E esse livro é um curso também, que várias igrejas têm implantado. E a mentoria eu dou lá em casa. E muitas mulheres, né, no decorrer de quase 2 anos, têm sido edificadas. Não, eu imagino, porque o material que está em minhas mãos, e eu amei, porque eu ganhei Esposa Poderosa em Deus, eu não ganhei só um livro, eu tenho certeza. Ultimamente eu estou lendo muito esse tipo de material. Ele é um livro, você que vai adquirir, você vai perceber
Olha aqui, eu não sei se dá para a câmera pegar aqui, mas ele é um livro todo cheio de tarefas, inclusive. É a mentoria aqui, é claro que tem as palestras na mentoria, tem, com certeza deva ter Sim. dinâmica, experiência, mas isso aqui é uma extensão da mentoria, maravilhoso demais. O que me chamou muita atenção também é aqui nos capítulos, que foi o que você falou que o Senhor te deu numa madrugada. Sim, aham. Olha, são 18? São 18. Não, são 40. Foi analisado 40? São 20 atitudes e 10 casais. Isso é. Olha isso, Eva, eu vou ler só uns 3. Eva, uma esposa que nutre. Imagina esse capítulo. Eu já quero começar a ler hoje. Adão, um esposo que precisa de uma adjuntora. Deixa eu pegar um aqui bem. Qual que você acha que eu pego? Pega Jezabel. Jezabel, uma esposa manipuladora. Esse capítulo de Jezabel, ele é muito poderoso porque fala sobre a linha tênue entre ser proativa Eita! e Você vai ser vir quando nós gravar um manipuladora. podcast só sobre A linha tênue entre você ser uma adjuntora que está ao lado ou aquela que está do lado que quer controlar tudo. Aham. Meu Senhor, Esther, uma esposa que honra. Que maravilha! Esther venceu uma guerra com a honra. Ela, diferente de Vasti, ela soube honrar o marido e ganhar o coração dele para assim vencer uma guerra. Como que faz para adquirir este livro? Olha, eu posso deixar meu Instagram, você pode entrar na minha bio. No Instagram, na bio do Mas Instagram. também ele tem nas livrarias de Jerusalém de Goiânia, né? Ai, que Tanto ótimo. de Campinas quanto do centro. Aham. Na livraria de Jerusalém tem, mas também no meu direct você consegue. Ah, Tem um ótimo. e-book também. Eu vou deixar também no final do podcast, eu vou pegar direitinho e nós vamos deixar na descrição do episódio o link do Instagram. E da esse Tiana. final do processo, Cléo, dessa borboleta, né? Uma coisa que o Espírito Santo de Deus está aqui comunicando no meu coração. Fala tudo, que você vem entregar recado. Você não veio participar de um podcast apenas. Foi engraçado porque quando o Senhor estava me tirando do processo, ele começou a reafirmar promessas muito antigas, de coisa de 20, 25 anos atrás, coisas assim que eu já tinha perdido de vista, porque o processo, ele te faz olhar para dentro. Não é tempo de você olhar muito para fora, mas é um tempo em que você não pode perder os sonhos de Deus para sua vida. Sabe assim, sabe que não perder a visão é o que faz você se portar? Não perder a visão é o que faz nós suportarmos. Sabe, e eu acho que eu comecei a sonhar no final do processo. Eu comecei a pensar o que eu ia fazer, e eu comecei a pedir ao Senhor algumas coisas específicas que eu tenho vivido hoje. E eu percebo que o final do processo foi um tempo onde o Senhor me ativou em fé. Sabe, eu não sabia como Ele ia fazer. Eu só sabia de uma coisa. Eu não ia parar de clamar e de gritar e de determinar e de crer até que fosse feito aquilo que Ele me prometeu. Porque se Deus prometeu, Ele vai fazer. Uma coisa é quando nós, por conta própria, desenhamos algo. Aí, Deus não tem compromisso. Sim. Mas quando é Ele que desenha, Ele sustenta. Quando é Quando é Ele que leva fala, para o processo, né? Ele sustenta. Ele sustenta. Então, de fato, eu percebo que o que aconteceu comigo, qual a diferença da Diane antes do processo? Eu consegui me conectar com uma força que não existia em mim. O processo, ele me mudou. E aquela fraqueza diante das circunstâncias, a fraqueza diante da vida, a fraqueza diante, talvez, de pessoas, a necessidade de uma aprovação humana, tudo isso foi arrancado do couro. De forma que a única pessoa que ganhou espaço de protagonismo no meu coração e a única voz que eu me rendo e me dobro imediatamente a ela é a voz do Senhor. Amém. Porque pessoas, algumas aprovam, outras desaprovam, umas te amam, outras te odeiam. Você pode vir pintada de ouro, que às vezes a pessoa não vai ver graça em você. Não é sobre aprovação humana. O processo te faz entender aquele que é único, digno de receber sua lealdade. Eu sempre ensino para as minhas alunas, o meu processo me ensinou que aquele que me resgatou do processo é o único que é digno da minha lealdade. E aquele que é digno da minha lealdade é o único que é digno do meu respeito à opinião.
a opinião dele é que vale. Sabe, quando você tem um coração voltado para o Senhor e você tem uma mente, você às vezes não vai ser cercada de uma multidão de pessoas. Você vai ter que realmente ser cercada de pessoas que vão viver aquele propósito. E eu lembro que no final do ano passado, eu já tinha feito a logo da mentoria, veio a oportunidade de fazer o programa na TV do Mente Renovada. E quando nós pensamos o que nós iríamos fazer como tema, a borboleta se tornou o tema. Porque ali o Senhor estava apontando que era um tempo de nascer algo novo, de um novo voo. E ali nasceu Mente Renovada, que é um jardim com uma borboleta devidamente no seu lugar de destino final, que é uma mentoria, esse programa de TV e outras coisas que têm nascido disso. O Mente Renovada, ele para mim, ele é um reflexo daquilo que eu passei, da minha experiência com Deus, é baseado na palavra do Senhor. Existem muitas pessoas, Cléo, que elas querem ter autoridade, mas elas não estão dispostas a se submeter aos processos. Sim. Quem não desce, não tem autorização de Deus para subir. Essa é a lei do céu. Quem não se humilha, não tem autorização para, no tempo oportuno, receber a exaltação. O nosso coração não está pronto para coisas grandes. O coração humano, ele está fadado ao orgulho, à soberba, ao envaidecimento, ao egoísmo, a olhar para o próprio umbigo. Você só abraça o seu propósito e realmente se dispõe a edificar a vida de outras pessoas. Você só abre mão do egoísmo e você é desconstruída no seu próprio ego quando você tem um encontro face a face com Deus. Sim. E muitas vezes esse encontro é no vale da sombra da morte, é no vale da dificuldade, é no dia da angústia, no dia mau. Então, mas eu quero dizer para todos que nos escutam que o dia de casulo acaba e o tempo de voar chega. Sim. E nesse tempo, o Senhor muda as nossas vestes, Ele muda... Transforma totalmente. Sim, Ele muda. É muito diferente uma borboleta de uma lagarta. Sim. É muito diferente. Exatamente. O nível o nível por onde ela anda é diferente. Na verdade, ela nem anda, ela voa. Ai, você acredita que o nosso tempo acabou? Acredito. Oh, meu Deus. Sim. Mas eu quero deixar não só um convite aberto para você voltar, inclusive para a gente falar daqui, ó. Porque eu não quis te interromper, que você estava falando de assuntos tão importantes, mas tem muita coisa aqui que dá para a gente falar. E principalmente para quem vai adquirir o livro e já começar a estudar ele. Como que faz para participar da sua mentoria? Olha, também eu no abro Instagram? no Instagram. As primeiras semanas do semestre, eu começo a abrir as vagas. Ela não fica aberta sempre, Não, é só no por começo temporada. de cada semestre. Ah, legal. E aí nós abrimos as turmas específicas, né? São vagas limitadíssimas, mas Que legal. quem o Senhor autoriza a estar com a gente sabe que é um tempo precioso de crescimento. Ah, eu já quero andar junto. Que bênção, é muito bem-vinda. Você vai criar uma vaga para mim. Sim. Ah, eu amo isso aqui, gente. E olha, sentou, aliás, ainda está sentada aqui, uma profissional, uma psicóloga, né? Uma doutora psicóloga. Mas é tão lindo ver uma profissão sendo exercida por pessoas como você, de alguém que é completo em Deus. Porque como nós dizemos no início, é uma profissão tão linda, que acolhe tantas pessoas que estão, né, escondidinhas, porque são várias pessoas que estão nessa condição. Mas quando se tem um profissional que carrega esses princípios, o tempo todo você citou Jesus, você citou a Bíblia, você citou exemplo, aqui no livro, são histórias de pessoas que têm autoridade para nos ensinar. Sim. Isso é maravilhoso, eu não estou aqui comparando nada, não é essa a minha intenção, mas já sendo. Não tem como fugir disso. Sim. A ciência aqui e o reino aqui, com os princípios milenares que nós encontramos na palavra de Deus, ela que não muda, ela que é eficaz, que é vida, que é plena, é maravilhoso. E tudo que nós precisamos, e aqui falando agora com as mulheres, que o público maior aqui do podcast são as mulheres, é isso, caminhar juntas. Por isso que eu falei que eu quero estar aqui, tenho também meu trabalho com mulheres, mas eu quero andar com esse tipo de mulher.
sabe? Eu não, enfim, a gente vai aprendendo, né? Sim. Andar com aquelas pessoas que nos alimentam e que carrega aquilo que nós também carregamos e que tem aquilo que nós precisamos, porque a vida é uma troca, é um Sim. aprendizado, né? Sim, com certeza. Eu quero muito te agradecer por essa participação. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe. E que abençoe a minha amiga Márcia, porque foi um presente te conhecer. Que Eu tenho bênção. certeza que não vai ficar aqui, tá? Só nessa entrevista. Então, que Deus te abençoe muito, te recompense Amém. por esse tempo, por essa tarde, de ter vindo aqui investir esse tempo. E eu quero deixar um tempinho para você. Eu não vou te fazer pergunta, eu falei que ia, mas eu não vou. Dentro de tudo que nós conversamos, principalmente do que você falou, olha para aquela câmera e deixa um recado. Se você tivesse, sei lá, com uma mulher ou várias mulheres, no que queima no seu coração nessa tarde. Sim. Porque às vezes ela vai estar assistindo à noite, não sei que horas, mas o que você deixaria para ela de Deus? Sim. Ou para elas, né? Porque eu sei que é mais de uma. Bom, primeiro eu quero agradecer a Cleo por ser obediente à voz do Senhor e abrir esse espaço para falar sobre a essência da mulher cristã. E que Deus continue te abençoando e que você seja uma voz que alcance centenas de milhares de corações com essa mensagem. E eu quero dizer para você que está nos escutando que muitas vezes, se nós não tivermos um olhar correto e um coração ensinável, nós podemos enterrar sonhos por não termos o discernimento de que não estamos sendo castigadas por Deus, que a vida não foi dura demais para a gente. Não, não. Muito pelo contrário. A beleza de alguém, o valor de alguém, às vezes está sendo ressaltado pela sua história de dores superadas. Quanto mais amassado alguém, mais valioso talvez alguém será. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que na natureza, se talvez você olhar em um olho nu ali, você não vai saber diferenciar o ouro de alguma outra pedra um pouco mais clarinha? Você não vai saber diferenciar uma pedra comum de um diamante? Somente um especialista e a devida checagem vai determinar. Isso é cascalho, isso é precioso. Isso é cascalho, isso é rubi. Isso é cascalho, isso é diamante. Mas o que realmente faz com que o diamante seja um diamante é ser retirado como pedra bruta da natureza e ser lapidado. Quando Deus te lapida, Ele não está te humilhando, te envergonhando, Ele está ressaltando o seu valor. Então, se Ele te deixar quietinha lá na natureza, Ele está, às vezes, dizendo que Ele não tem uma obra específica com você. Mas se Ele te coloca numa forja, e se você sente as mãos dele te espremendo, é porque ele está tirando os excessos, aquilo que impede você de brilhar. Ele está te limpando para que você tenha um valor. Lá no Flamboyant, em algum shopping, quando o diamante já está lá na vitrine, ele passou por um intenso processo de lapidação. Aquela gema foi lapidada, ela teve que ser purificada, ela teve que ser limada. Então, assim também é na sua vida. Quando o Senhor estiver trabalhando, Ele está ressaltando o valor. Quando Ele está trabalhando na sua vida, Ele está tirando aquilo que não presta do seu caráter. Quando Ele está trabalhando, Ele está tirando aquilo que existe sujo no seu coração, Ele está te ensinando a perdoar. Quando o Senhor está trabalhando, Ele está te ensinando a ser grata. Quando o Senhor está trabalhando, Ele está te ensinando a ser dependente dEle. Então aceite isso como um presente e não como um castigo. Porque se Ele trabalha, é porque tem valor. Eita! Como que eu faço para despedir, para não estragar nada do que ela disse? Porque eu quero que você fique com tudo que ela falou. Diane, que Deus continue te usando, tá? Amém. Muito, 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 muito. Deus abençoe você. E você que ficou até o final, pegue tudo que foi falado, em especial o finalzinho. Assista de novo se for necessário. Escreva se for necessário, tá? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu tempo. A gente se vê na próxima quarta-feira, no próximo Café com Essência, se o Papai do Céu permitir. Eu amo sua vida e vamos juntas, tá bom? Não esquece de enviar esse episódio para uma amiga, para alguém que vai vir na sua mente, que eu tenho certeza que vai. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira.